Olha, hoje em dia, proteger dados de saúde não é só uma questão de lei, né? É, na verdade, a base para qualquer instituição se manter de pé para ter uma boa reputação. O que a gente vai fazer aqui é desvendar um framework, um modelo estratégico. Pensa nele como uma fortaleza digital que junta compliance, tecnologia e, claro, o mais importante, o cuidado com o paciente. Para a gente começar, tem uma ideia que é fundamental. Sabe o sigilo médico? Aquela coisa sagrada entre médico e paciente? Pois é, segurança da informação na saúde é basicamente a versão 2.0 disso. Não é uma burocracia nova, não. É a mesma responsabilidade ética de sempre. Só que agora a gente está falando de prontuários digitais, de sistemas. As ferramentas mudaram, mas a obrigação, essa continua a mesma. E se der ruim? Bom, as consequências vão muito, mas muito além do bolso. Claro, as multas da NPD pesam, e como? Mas o que está em jogo aqui, o que é mais valioso, é a confiança do paciente. E quando essa confiança quebra, aí o estrago é enorme. Não é só a reputação que vai para o ralo, é o alicerce de toda a relação de cuidado, do negócio como um todo. Beleza, então para a gente construir essa proteção do jeito certo, vamos seguir um caminho bem lógico, tá? Primeiro, a gente vai entender o problema, o tal dilema dos dados sensíveis. Depois, vamos ver a solução, os 4 pilares da conformidade. Aí a gente parte para a prática, como isso funciona no dia a dia. E claro, o que fazer se algo der errado e por que, no final das contas, tudo isso é um investimento super estratégico. Vamos lá? Ok, então vamos começar com o diagnóstico. Quais são as reais ameaças? Quais são as dores que um bom programa de compliance precisa resolver no setor de saúde? Para responder isso, a gente precisa primeiro saber exatamente o que estamos protegendo. E o tesouro que a gente precisa proteger é esse aqui. A LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, é super clara. Dados de saúde, genéticos, biométricos, tudo isso é o que a lei chama de dado pessoal sensível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a proteção tem que ser máxima, nível hard mesmo. Porque se vazar, o risco de dar um problema sério para a pessoa, de gerar discriminação, é gigante. E o mapa de ameaças, olha, é bem variado. O setor de saúde é um prato cheio para ataques de ransomware, sabe? Aquele sequestro de dados que trava tudo. Vazamento de prontuário, então, nem se fala. O dano é em massa. E o impacto vem em cascata. Primeiro, a multa da ANPD. Depois, a reputação que fica manchada. E, por fim, os processos judiciais. É um risco que pode abalar o sistema todo. Certo, o cenário é esse. E agora, como é que a gente se defende? A resposta não é uma coisinha aqui, outra ali. Não adianta. A gente precisa de um plano integrado, um framework. A ideia é construir uma defesa de verdade, baseada em 4 pilares que trabalham juntos. É isso que vai trazer resiliência. E os pilares são esses aqui. Primeiro, governança e cultura. É a base de tudo, as pessoas. Segundo, mapeamento de processos, para saber por onde o dado anda. Terceiro, controles técnicos, a parte da tecnologia, da cibersegurança. E quarto, resposta a incidentes. Por quê? A gente tem que estar preparado para tudo. Vamos mergulhar em cada um deles. Então, o primeiro pilar, governança e cultura. A grande sacada aqui é entender que segurança não é problema só do pessoal de TI, é de todo mundo. Por isso é tão importante ter um comitê com gente de várias áreas, médico, TI, o DPO, todo mundo junto. E o ponto-chave? Treinamento, o tempo todo, principalmente para a galera da linha de frente, da recepção, para não cair em golpe de engenharia social ou fazer besteira com o WhatsApp. A cultura de segurança é a nossa primeira barreira. Pilar número 2. Aqui, a gente vai mapear a jornada do dado do paciente. É como seguir o rastro do dado, desde o momento em que ele entra até quando ele sai. A gente tem que pensar, precisamos mesmo de toda essa informação já no agendamento? O sistema de prontuário registra quem acessou o quê? E os nossos parceiros, como laboratórios e contabilidade? Os contratos com eles precisam ser muito bem amarrados para garantir que eles também cuidem bem desses dados. E tudo isso tem a ver com um conceito que é, essencial. Privacy by design. Ou, em bom português, privacidade desde a concepção. Pensa assim, não adianta construir a casa inteira e só no final pensar onde vai a tranca da porta. A segurança não pode ser uma camada de tinta que a gente passa por cima. Ela tem que estar na planta, no DNA de qualquer sistema novo, de qualquer processo. Agora sim, vamos falar de tecnologia. O terceiro pilar é sobre as ferramentas, as nossas defesas digitais. Um conceito-chave aqui é o Zero Trust, ou confiança zero. O que isso quer dizer? Que ninguém tem acesso a tudo. A pessoa da recepção não precisa ver o histórico clínico completo do paciente, certo? Cada um só acessa o que é estritamente necessário para o seu trabalho. E claro, coisas como criptografar os laudos e ter backups que não podem ser alterados, isso é o que nos salva de um ataque de ransomware. Ok, já temos estrutura, o framework, mas
como isso funciona na prática? Como a gente conecta tudo isso com as regras do jogo aqui no Brasil? Porque não é só a LGPD, tem também as regras do Conselho Federal de Medicina, da Agência Nacional de Saúde. É um quebra-cabeça, né? Vamos ver como montar. E aqui vai uma dica jurídica de ouro. Um erro muito comum é achar que tudo precisa de consentimento, pedir autorização para tudo. Só que na saúde a gente tem uma base legal muito mais forte para usar, que é a tutela da saúde. É a própria lei que permite o tratamento dos dados para cuidar da saúde da pessoa. É muito mais seguro do que depender de um consentimento que o paciente pode tirar a qualquer momento. Esse quadro aqui resume bem a coisa toda. A LGPD diz o que a gente precisa fazer, proteger o dado sensível, e o CFM e a ANS vêm e dizem como fazer. O CFM, por exemplo, dá as regras para o prontuário eletrônico. A ANS define o padrão para a troca de dados com os planos de saúde. Um bom programa de compliance não olha para isso separado. Ele junta tudo, integra tudo num plano só. E chegamos ao nosso quarto e último pilar. Sabe, por mais forte que seja a nossa fortaleza, a gente sabe que nenhuma é 100% à prova de ataque. Então, a gente precisa ter um plano. O que fazer se a nossa defesa for furada? O que fazer quando o pior acontece? A resposta vem em duas partes. Primeiro, um plano de continuidade. Ou seja, como a gente continua atendendo, como mantém as cirurgias funcionando mesmo no meio da crise, talvez até offline. Segundo, um protocolo de incidente. Um passo a passo claro de quem avisa quem, como a gente notifica a NPD, como fala com os pacientes, é a forma como se lida com a crise que vai dizer se isso foi só um susto ou se vai virar um desastre para a reputação da instituição. Beleza, chegamos na parte estratégica. Por que um gestor deveria investir tempo e dinheiro nisso tudo? A resposta é bem direta. Porque segurança e compliance não são gastos. São investimentos. São coisas que, na verdade, impulsionam o negócio e criam diferencial no mercado. Primeiro ponto, o dinheiro, a sustentabilidade. Evitar um ataque que pode parar um hospital ou gerar uma multa milionária não é custo. É, na verdade, proteger o patrimônio, é garantir que o negócio vai continuar existindo amanhã. Segundo ponto, tranquilidade jurídica. Estar em dia com as regras significa diminuir, e muito, o risco de processo, de multa. É parar de só apagar incêndio e começar a construir uma estrutura que impede o fogo de começar. É ser preventivo e não reativo. Mas no final das contas, o argumento mais forte é este aqui. Quando uma pessoa está doente, vulnerável, ela entrega o que tem de mais íntimo, suas informações de saúde. Honrar essa confiança, cuidar da privacidade e da dignidade dessa pessoa, isso não é só cumprir a lei. Isso é, de fato, a essência do que significa trabalhar com saúde. E para fechar, fica uma pergunta, quase um diagnóstico. Pensando em tudo isso que a gente conversou, cultura, tecnologia, processos, plano de crise, a pergunta que fica é, a sua instituição hoje é uma fortaleza digital ou é um alvo fácil, totalmente exposto? A resposta sincera para essa pergunta não define só o risco que se corre, mas define o futuro da confiança no trabalho que é feito.